ser amadurecidos ao longo da vida reprodutiva da mulher, né? Quando ela começa a menstruar ali, que a gente chama de a primeira menstruação, né? O menarqume, que é a fase sexual da mulher. E vai até a menopausa, né? Que é a última menstruação. Então, sempre, todo mês, ela vai amadurecendo alguns folículos. Só que vai chegar um certo ponto que esses folículos vão acabar. Porque, como eu falei, né? Toda mulher, ela já nasce com a quantidade X de folículos ovarianos. E esses folículos um dia vão acabar, e eles acabam ali por volta dos 45, até os 55 anos, mais ou menos. E é interessante porque quando a mulher começa a entrar na menopausa, né? Quando começa a acabar esses folículos, o ovário não consegue mais produzir o hormônio, o estrogênio, né? Não consegue mais produzir estrogênio. Só que o nosso centro de controle, que é o hipotálamo e a hipófise, eles percebem essa diminuição do estrogênio na corrente sanguínea e começam a mandar mensagem para o ovário para tentar entender o que está acontecendo, né? Tentar aumentar a produção de, de estrogênio. E ela começa a mandar mensageiros, né? Que a gente chama de FSH e LH, mas principalmente o FSH. Professor, Ah, quando acontece da pessoa estar com problema de tireoide, é como se houvesse ruídos, falha na comunicação entre o hipófise e o hipotálamo? a tireoide? Depende. Depende. Aí a gente já vai entrar em quando o problema é primário, secundário ou terciário. Então, assim, o problema pode estar na comunicação da hipófise com a tireoide, não está tendo essa. Então, o problema pode estar primeiro, que é o mais comum, na tireoide. Então, a hipófise produz um hormônio que vai chegar na tireoide para mandar ela produzir hormônio, só que ela vai estar doente por algum motivo e ela não vai produzir os hormônios de forma adequada. Então, eu digo que o problema está na tireoide. Agora, pode ser que a tireoide esteja saudável e o problema esteja na hipófise. Tem gente que nasce com tumor na hipófise ou desenvolve ao longo da vida, né? Um tumor, um câncer que vai afetar a hipófise. E aí ela não vai conseguir produzir esse hormônio, esse mensageiro que vai chegar na tireoide e mandar ela produzir os seus hormônios, não, normalmente. Ou ainda eu posso dizer que eu posso ter um problema no hipotálamo, porque o hipotálamo, ele também manda uma mensagem para a hipófise, para que a hipófise produza um mensageiro para a tireoide. Então o problema pode estar aqui. O problema pode estar entre a comunicação do hipotálamo com a hipófise ou entre a comunicação da hipófise com a tireoide, nesse caso que tu falou em específico. É porque é engraçado, esse sistema é um permitindo o outro. Então, assim, o hipotálamo, ele dá uma ordem para a hipófise, aí a hipófise, ela pega essa ordem e manda para a glândula que ela quer no corpo, entendeu? E aí essa glândula vai produzir seus hormônios. Eu lembro de telefone sem fio. É como se fosse telefone sem fio. Então, o problema de comunicação pode estar aqui entre a hipófise, entre o hipotálamo e a hipófise, ou pode estar entre a hipófise e as glândulas do nosso corpo. É como se um não recebesse o comando de outro, ou recebesse o comando, porém não fazia da maneira que o outro pediu, né? Tipo Isso, isso. não passar o comando, exatamente. Exatamente. E esses comandos que a gente fala são hormônios, tá? São hormônios. Então, eu tenho hormônios que são apenas mensageiros. Então, vocês já perceberam que eu tenho hormônios que são apenas mensageiros, que são esses aqui que comunicam o hipotálamo com a hipófise.
E esses que a hipófise produz, que comunica as glândulas do nosso corpo, também são hormônios mensageiros. A única função deles é essa. E eu tenho hormônios que têm uma atividade no nosso corpo já propriamente dita. Mas quem produz esse hormônio são quem? São as glândulas aqui, né? Essas glândulas estão no nosso corpo. A grande maioria. Existem alguns hormônios que são produzidos aqui, armazenados e produzidos, que também já têm uma função direta no nosso corpo. Não são apenas mensageiros, mas são poucos, vocês vão ver que são poucos. A grande maioria desses hormônios aqui são mensageiros. Então, a gente tem que entender o básico dos hormônios. Tá? Então, vamos entender aqui o básico desses mensageiros. Olha só que interessante. Rapidinho, o senhor vai passar esse slide para nós? Eu posso mandar para vocês lá no grupo. E, professor, e também eu vi aqui também, assim, tipo assim, o iodo, o que o iodo interfere, assim, na tireoide? É porque, assim, para a tireoide produzir os seus hormônios, ela precisa de matéria-prima. Imagine alguém te mandar construir uma parede e não te fornecer tijolo, nem cimento, nem nada, entendeu? Tu vai dizer assim, ó, para construir um tijolo, uma parede, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de tijolo, de cimento. A mesma coisa é a tireoide. Ela recebe a informação da hipófise. A hipófise diz, tireoide, produz hormônios. Aí a tireoide vai dizer, ok, eu produzo, mas eu preciso de matéria-prima. E qual que é a matéria-prima da tireoide? O iodo. Então, eu preciso ter uma ingesta, né? O iodo eu consigo principalmente aonde? Na alimentação. Né? Na alimentação. Se vocês observarem, o sal que vocês compram no supermercado, ele é lá no pacote está escrito sal iodado, porque foi acrescentado iodo naquele sal. Que antigamente, muitos anos atrás, 50 anos atrás, não tinha esse sal iodado, né? Não tinha. Iodo era difícil de comer na alimentação. É um nutriente difícil. E aí as pessoas começavam a adoecer, porque a tireoide não tinha iodo para fazer seus hormônios. Aí uma maneira de corrigir isso, né? O governo disse assim, não, pois vamos fornecer um iodo de forma mais fornecer iodo para a população. Como? Vamos colocar dentro do sal. E aí todo o sal que você compra, ele é iodado, né? Ele contém iodo. Entendeu? Uhum. Sim. Vou fazer uma pergunta, não tem muito a ver, mas fiquei na dúvida. Pode dizer. Por que é que uma pessoa nasce, é transgênero que fala quando nasce com os dois sexos, masculino e feminino? Hemafrodita. É hermafrodita. Por que que acontece isso? Tipo de nascer com os dois órgãos. A genitália ambígua, né? Bom, a gente tem alguns motivos, né? Principalmente mau desenvolvimento do feto, do embrião, fatores genéticos na hora da divisão celular, vocês estudaram lá que existe uma separação dos gametas, a gente pode ter problemas nessa separação dos gametas, e aí isso vai trazer consequências no desenvolvimento do feto. Existem fetos que, por exemplo, são eles não são sensíveis a hormônios, não tem nasce sem receptor de hormônios, principalmente hormônios sexuais. Então, são vários fatores, mas os principais são genéticos mesmo. Então, existe uma falha na, na divisão dos cromossomos, né? Do DNA desse indivíduo. E aí, a mulher, por exemplo, gestação, que a pessoa tem uma doença, pega uma doença sexualmente transmissível, ou uma mãe que bebe muito álcool, usa drogas ilícitas, cocaína, tal. Então, isso tudo vai interferir no desenvolvimento do feto, tá? E aí pode nascer com esses problemas de má formação mesmo, tá? De genitália ambígua, né, que a gente chama. Mas essas pessoas que nascem assim, elas já têm um sexo definido, né? Eu falo assim, por exemplo, nasci com os dois órgãos, mas eu me considero mulher, tipo isso. Porque Se assim,
definido. O feto, ele já tem ali o cromossomo dele. Ou é XY, que a gente fala que é o cromossomo do homem, ou é o XX, que é o da mulher. Então, todo indivíduo, quando nasce, ele já tem o sexo dele geneticamente definido. Ele é um ou ele é outro. Agora, a genitália dele, por algum motivo, algum defeito, durante o processo de desenvolvimento, não, ela ficou ambígua, ela não se desenvolveu. E aí, o que acontece? Existem cirurgias corretivas, né? Pode fazer uma cirurgia e corrigir, entendeu? Corrigir, por exemplo, Só um diminuição defeito genético, né? Mas não interfere, ou um defeito físico, mas não interfere na na genética. genética dele, exatamente. Exatamente. Tá. Entendeu? Pode continuar aí, é só porque eu fiquei na dúvida. Não, pode perguntar. Então é o seguinte, então, como eu estava falando aqui, essa imagem aqui, vamos entender essa imagem. Ela está trazendo quem aqui? Aquele saquinho lá, que eu não lembro mais. A hipófise, né? Exatamente. Aí, Hipófise. E aí o que acontece? A hipófise, ela produz hormônios que são mensageiros, e esses hormônios vão atuar nas outras glândulas, a grande maioria em outras glândulas. Alguns já vão ter efeitos imediatos. Então, a primeira parte que a gente tem que entender é que a hipófise ela é dividida em dois saquinhos, tá vendo aqui, né? Eu tenho sim. um saquinho que eu chamo de neurohipófise, que é esse saquinho aqui, ó. E eu tenho esse outro saquinho aqui que eu chamo de adenohipófise. Certo? Então tem que saber isso. A hipófise ela é dividida em duas regiões, a neurohipófise e a adenohipófise. Certo? Então, o adeno sempre ele vai estar do lado direito, é isso? Na verdade, essa posição a gente separa ela como posterior e anterior. A adeno, ela é anterior, ela está voltada para frente. Tá, Como se os olhos da pessoa estivessem aqui, ó. Ela estivesse vendo aqui uma cabeça de lado, né? Então, essa adenohipófise, ela é anterior e a neurohipófise, ela é posterior. Tá? A neurohipófise, e aí uma coisa importante, a neurohipófise, ela não produz mensageiros. Ela só armazena. E ela só armazena dois tipos de mensageiro. Dois hormônios. Já a adenohipófise, ela sim produz mensageiros, né? Produz hormônios. Quando eu falo mensageiro, eu tô falando em hormônio, tá? Então, aí você pode se perguntar, sim, mas se a neurohipófise, que é essa que fica atrás, posterior, ela não produz e ela só armazena, e quem é que produz? É a adenohipófise? Não, É o que fica em cima. Como é que é o nome dele? o hipotálamo, exatamente. Muito bem. Então, O a hipo... adenohipófise só produz, né? Só produz. Só produz. Adenohipófise. Ah, Ele só produz. E a neurohipófise, ela não produz, ela só armazena. ah. A neurohipófise, ela recebe. Ela É? recebe, ela armazena, sim. Passivo. Hã? Um é ativo e o outro é passivo. Um produz e o outro É, recebe. assim, os dois têm a função de liberar na corrente sanguínea, né? Mensageiros. Agora, a neurohipófise, ela não produz os mensageiros que ela libera na corrente sanguínea. Quem produz é o hipotálamo, ela só armazena.
Agora, a neurohipófise, ela não precisa que o hipotálamo produza nada para ela armazenar. Ela mesma tem a capacidade de produzir os seus hormônios. De produzir e de liberar. Então, nesse caso, a adenohipófise, ela não produz, e quem produz é o hipotálamo? A neurohipófise, né? A neuro. Ah, tá. Então, a neuro que faz o serviço de não produzir para a adenohipófise, né? Assim, a neurohipófise, ela não produz, ela só armazena. Inclusive, isso é Uhum, questão de prova, entendeu? Eu tô falando. entendi. Agora, a adenohipófise, não. Ela mesma produz e ela mesma armazena nela mesma e às vezes, ela já produz e já libera. Às vezes, ela Ah, não tá. Então, ela armazena. faz duas coisas, né? Ela É, produz ela e ao mesmo tempo já armazena, armazena. já. Os dela mesmo, né? Os delas. Porque você É vê que uma dúvida. são hormônios diferentes. Por exemplo, a adenohipófise, ela não produz os hormônios que estão lá na neurohipófise, tá? E a neurohipófise não armazena os hormônios que a neurohipófise produz, que a adenohipófise produz. Ela só armazena os que o hipotálamo produz, que só são dois. A neurohipófise só armazena o que o hipotálamo também? O que o hipotálamo produz, isso. Ah, tá. O hipotálamo produz aqui e armazena na neurohipófise. A adenohipófise, ela é autônoma, vamos dizer assim, né? Como se fosse ela fosse autônoma. Tá, então, isso é uma questão de prova, vai estar lá. Pode ser que esteja lá, né? Muito fácil. Tipo assim, é muito fácil de cair. A neurohipófise produz dois hormônios, ADH e ocitocina. Aí você vai marcar como falso. Porque a neurohipófise, ela não produz hormônios, ela só armazena. Bom, Sim. eu tô dando essa dica aí, essa dica superior aí, top. Ela Porque seria glândula autócrina? Ou eu estou confundindo? ela não é autócrina porque ela não se autoestimula. Para ser Ah, tá. autócrina, ela tem que produzir e se estimular ao mesmo tempo. Entendi. Ela não se estimula. Uhum. Todas as duas são endócrinas. Elas liberam hormônios que vão atuar em alvos distantes, É verdade. Tá bom. tá bom? E aí o que que acontece? Vocês têm que saber a ação dos principais hormônios e mensageiros, alguns mensageiros, tá? Tem que saber o básico. Por exemplo, vamos começar pela neurohipófise, que só são dois. Só são dois hormônios que são armazenados e liberados pela neurohipófise, tá? Então, coloca aí no teu resumo, só são dois hormônios. Eu tenho o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, que é a sigla que vocês vão ver é essa sigla aqui que está em inglês, ADH, que é antidiurético, ó. Aí no português fica hormônio antidiurético, ou vasopressina. São sinônimos, bom? É o hormônio antidiurético, a abreviatura dele, ADH. E um sinônimo é hormônio vasopressina, bom? Hormônio vaso o quê? Vasopressina. Deixa eu botar aqui. Vasopressina. Certo? Ok.
certo? E qual que é o outro hormônio? Eu falei que só são dois. O outro hormônio vai ser a D. ó, ocitocina, tá bom? Ocitocina. Coloca assim um embaixo do outro desses hormônios, aí na frente vocês vão botando onde é que eles atuam. Que aí vai ficar mais fácil para vocês lembrarem depois. Porque a gente tem que saber onde é que cada um atua. Por exemplo, a ocitocina, ela vai atuar onde? Lembra que a ocitocina e o ADH são hormônios, né? São mensageiros. Então, eles vão cair na corrente sanguínea. E aí, quando chegar na célula-alvo, eles vão, né? Produzir, né? Estimular uma resposta. Aí você tem que saber de cada um. Por exemplo, a ocitocina. Quando ela cai na corrente sanguínea, ela chegando lá, ela viaja o teu corpo inteiro. Aí quando ela chega na mama, tá? Nos seios, é que ela vai atuar principalmente. Então, função da ocitocina: ejeção do leite materno. Então, a ocitocina, vou colocar aqui, ó, ejeção. Então, ela é glândula presente só no gênero feminino, né? Até que não. Nos dois sexos, a gente produz ocitocina, porque ela tem outras funções além dessa, mas as principais, vamos dizer assim. Então, a mulher acabou de ter neném. Para esse leite ser ejetado, precisa da ação do hormônio chamado ocitocina. Bom, mas ela tem outras funções também. Por exemplo, a ocitocina, algumas pessoas chamam ela como se fosse o hormônio do amor. Por quê? Quando você cria um laço de afetividade por alguém, no seu cérebro existe uma liberação de ocitocina, tá? Então, essa criação de laço afetivo, ela é permitida, né? Ela é, o que eu posso falar? Esti- Ela é mediada pela ocitocina, Ela é entendeu? estimulada pela ocitocina, tipo isso? Isso, tipo isso, entendeu? O nosso cérebro produz muita ocitocina. Então, um namorado, uma namorada, ou um laço afetivo de pai para filho, de mãe, de irmão para irmão. Então, esses laços afetivos que a gente cria no nosso cérebro são mediados, né, pela ação, né, da ocitocina. Por isso que alguns autores chamam esse hormônio de hormônio do amor. Tá? Então, e fora isso, então existe nos dois sexos, tá? Masculino e feminino. Agora, no feminino, quando a mulher ganha neném, ou em outros casos também, que tem produção de leite, não é só quando se ganha neném, né? Tem outros casos patológicos. Na gravidez psicológica, existe mesmo essa história de gravidez psicológica? Mas Que a existe, mulher, é uma desordem psiquiátrica, né? Mas, uma desordem tem mulher psiquiátrica, mas não tem feto. Não tem feto lá, não tem nada. Psicologicamente, ela tá ali. Existe até algumas alterações hormonais no corpo, mas é, isso não reflete numa gravidez de verdade. Tem que fazer tratamento psiquiátrico nesses casos. Agora, existem medicações, por exemplo, domperidona. Tem muita gente que toma domperidona, tem problema de refluxo, né? De queimação, de azia. Domperidona ajuda, melhora, mas ela tem um efeito colateral. Ela aumenta a prolactina e pode aumentar a ocitocina. Então, a mulher produz, ou até no homem também, né? Existe aí a produção e o derramamento de leite. Nessas pessoas que tomam domperidona ou antipsicóticos, como, por exemplo, a risperidona, pacientes psiquiátricos, né, que são, por exemplo, que tem esquizofrenia ou que tem transtorno bipolar,
e está em fase de mania, então a gente administra alguns antipsicóticos e eles têm efeitos colaterais, mas isso aí é papo para outra história, para vocês não confundir. Quero que vocês entendam a ocitocina, aqui o básico, né? Então, ela propicia os como é que eu falo? Os laços afetivos. Além disso, quando a mulher ganha neném, a ocitocina ela ajuda na injeção do leite e ela também ajuda na contração do útero. Contração do útero. Porque depois que o bebê nasce, o útero está sangrando. Então, ele tem que estancar a hemorragia. Então, a ocitocina ela tem um forte papel de ir lá e contrair o útero fortemente. O pessoal que faz enfermagem, isso aí é uma coisa que vocês vão ver direto quando vocês estiverem na maternidade. A mulher acabou de ganhar neném, o que que a gente faz? De rotina. A gente administra, a gente dá ocitocina para essas mulheres. Intramuscular, a gente vai lá e faz no ombro, geralmente, tá? A ocitocina. Porque, além da mulher produzir, essa ocitocina extra que a gente dá para ela, vai ajudar a contrair o útero. E aí vai diminuir o sangramento, tá? Vai diminuir o sangramento do útero após o bebê sair, a placenta sair, né? Bom, então, ocitocina, ejeção de leite e contração do útero. Isso é um motivo também pelo qual a mulher, quando está grávida, a gente não pode ficar estimulando os seios dela, ficar apertando, nem estimulando. Por quê? Porque quando você estimula a mama, você está dando um estímulo que o seu cérebro imagina que é o bebê que está sugando. E aí ele começa a produzir ocitocina para ajudar na ejeção do leite. Só que a ocitocina também vai atuar onde? No útero, contraindo o útero. E se essa mulher está grávida, contração uterina fora do tempo pode ocasionar o quê? Um parto fora da hora, sei lá. Um parto prematuro, um parto fora da hora, ou até mesmo um aborto, entendeu? Então tem que ter cuidado. A mulher que está grávida não pode estar manipulando os seios dela, fazendo exame físico, apertando a glândula, a papila para ver se sai alguma coisa. Não, isso a gente não faz, tá bom? Por conta da produção de ocitocina, tá? Que ela tem esses dois papéis, na ejeção do leite e na contração do útero. Tá? E ela foi produzida onde? No hipotálamo e armazenada na neurohipófise, beleza? Então anotem essas três coisas relacionadas à ocitocina. Vocês vão ver direto, gente. Se vocês estiverem na sala de parto lá, na maternidade, vai ser de rotina. Vocês lá, puf, o neném nasceu, ocitocina na mulher, ocitocina, ocitocina, direto, vocês vão ver. Então isso aqui não é um assunto que você vai estudar aqui e pronto, vai largar, nunca mais vai ver na vida. O bom é isso, é você trazer assuntos que vão agregar o nosso dia a dia, né, na nossa profissão. Certo. E, professor, então, no caso, se a mulher tiver com dificuldade para ter um filho, então ela também entra com esse medicamento para ela? Dificuldade de gravidez. Sim, sim. A mulher que está lá, por exemplo, 40 semanas, 41 semanas e não está tendo contração. Não está tendo contração. O que que a gente pode fazer? Pode dar ocitocina para ela. E aí o útero vai começar a contrair e aí vai entrar o trabalho de parto. Muito bem, uma boa observação. Que é quem fala que é o parto induzido, né? Parto induzido. Pode romper as bolsas artificialmente, né? E pode dar ocitocina. Show de bola, entendeu? Então a gente vê muito isso na maternidade. Tanto para a mulher que está sem contração, a gente vai lá e dá ocitocina. Agora, para toda mulher que tem neném, acabou de ter neném, já faz ocitocina para todas. Para ajudar o útero a contrair e parar de sangrar. E facilitar a injeção do leite também. Certo. E o ADH, que é o hormônio antidiurético. Quando eu falo em diurese, eu estou falando em urina.
diurese é um nome bonito, né? É um nome científico para urina, para produção de urina, tá bom? Então, se ele é antidiurético, ele é contra a formação de urina, entendeu? Então, se o ADH, quando ele é estimulado, ele é produzido, ele vai chegar nos rins e vai dizer para você poupar, não, você diminuir a quantidade da produção de urina. Então, vamos supor que você esteja desidratado, passou o dia sem beber água, andando no sol quente. Você está extremamente desidratado. É tanto que quando você faz xixi, a sua urina está concentrada, está amarela, com cheiro forte. Isso se deve ao quê? O seu O corpo, DH. ao ADH, o seu corpo, o hipotálamo produziu o ADH, ele foi armazenado na hipófise, na neurohipófise, aí a neurohipófise liberou na corrente sanguínea. Esse ADH chegou nos rins e fez o quê? Mandou reter a quantidade de água. Ele disse assim, ó, essa água que está aqui, a gente não vai liberar toda na urina, vamos liberar só um pouquinho, porque a pessoa está o dia sem beber. Agora, o contrário é verdadeiro. Vamos supor que tu tá lá, bebeu 1 litro de água. Tu acabou de beber 1 litro de água. Daqui meia hora, tu tá morrendo de vontade de fazer xixi. Tu vai no banheiro, teu xixi tá na cor de água, né? Bem clarinho, quase transparente. O que foi isso? Tu superidratou teu corpo naquele momento. E aí o corpo, o hipotálamo e a neurohipófise, né? Pararam de produzir ADH. E aí toda a água que estava no teu corpo foi para os rins e saiu na forma de urina. Por isso que aquela urina fica diluída, bem clarinha, que é o ideal, né? A nossa urina tá sempre clarinha, né? Certo? Então, o antidiurético, esse hormônio ADH, ele só é produzido quando você está desidratado. Então, a função do ADH é manter o corpo hidratado? É como se fosse isso, né? Ele acaba tendo uma consequência disso. Ele impede a produção de urina. Ele impede a perda de água na urina, vamos falar assim, melhor. Então, ele permite que a água continue no nosso corpo, ela não seja desperdiçada na urina. Por isso que a urina vai sair bem pouquinha, concentrada, amarelada, né? Então, na verdade, é o controle, né, de urina. É o controle da urina. Ela que controla se a urina vai sair mais concentrada, pouquinha, ou se vai sair muito. Vai depender da quantidade de água que tiver no nosso corpo. Agora, isso é interessante para a pessoa que bebe álcool, por exemplo. De vocês aí, eu não sei, mas que já tomaram ali uma cerveja, uma coisa que tenha álcool, um vinho. Toda hora dá vontade da pessoa ir ao banheiro, né? Fazer xixi, sendo que ela não tá bebendo água, ela tá bebendo o quê? Álcool. E não tem água ali. Acontece que o álcool, ele tem uma propriedade de inibir a produção do ADH. E aí o que que acontece? Se o seu corpo não está produzindo ADH, a água que está na corrente sanguínea vai toda para o rim e vai embora na urina. Por isso que a pessoa toda hora quer ir no banheiro fazer xixi. Porque o álcool ele inibe a produção do ADH. Mas tu não tá bebendo água. Tu tá só ali na cerveja, ali, no álcool, né? Por isso também que depois dá muita sede, a pessoa geralmente, quando bebe muito, acaba bebendo bastante água depois, né? Exatamente. A pessoa, E fica tu, desidratado depois, né? tu, Quando tá, perde essa tu tá quantidade. completamente desidratado no final do dia, depois de ter bebido. Porque tu passou o dia sem beber água e a pouca água que tu tinha no teu corpo foi toda eliminada na urina. Porque o álcool inibiu a produção do ADH. E aí vai dar dor de cabeça no outro dia, né? Que é a famosa ressaca. Vai É, ficar com muita sede, com dor de cabeça, enjoado, porque o seu corpo está extremamente desidratado. Entendeu? É a famosa ressaca. É legal, a gente vai estudando e vai trazendo para o nosso dia a dia as coisas, para não ficar
uma coisa maçante de Vai É. começar. decoreba. É verdade. E aí não esquece, né? É bom que não esquece. Não esquece mais. Então, você já tá bebendo lá, você já tá pensando, eita, tá só inibindo o ADH. Por isso que a pessoa tá só dando vontade de mijar toda hora. Tá problema no É ADH? verdade. Amanhã tá morto de enxaqueca aí, de ressaca. Desidratado. Certo. Então, esses dois hormônios, eles estão ali armazenados e são liberados pela neurohipófise. Beleza. Show de bola. Só é isso. A neurohipófise é só isso. Ocitocina e ADH. Olha aí como é fácil. Sim, é tranquilo, né? Só são dois. Agora, quando a gente for falar de adenohipófise, aí já vão ser mais. Tá bom? Vão ser mais. Anotaram aí, né? A neuro. A gente pode ir para adeno. Ah, sim, Pode. eu anotei. Vamos para a adenohipófise. Então, a adenohipófise, ela vai produzir hormônios. Ela consegue produzir hormônios que já têm uma atuação no nosso corpo e produz hormônios que são apenas mensageiros. Tá? Apenas mensageiros. Vamos falar aqui, deixei pela ordem que ela foi dando na aula, né? Que eu dei uma olhadinha na aula para poder fazer aqui. Falta 1 minuto, vai cair essa aula e a gente volta no mesmo link, tá? Tá. Deixa eu fechar logo aqui.